está aqui conosco. E eu venho hoje dar um testemunho para vocês do poder da transformação de Deus na minha vida através das ferramentas que Ele coloca à disposição da gente. Só basta a gente acreditar e aceitar a proposta de mudança dele para nossas vidas. Bom, eu sou Bruno Oliveira, sou empresário, sou praticante de Krav Maga junto com o André e com o irmão, empresário, tenho 2 casas de repouso para idosos e vou voltar alguns anos do passado até a data atual. Eu venho de uma família, atualmente pais separados, meu pai católico não praticante, família católica não praticante, minha mãe metodista, frequentava a igreja quando jovem, optou por colocar eu e meus irmãos em escola católica para a gente ter algum tipo de direcionamento, que não era a habilidade deles naquela época. Eu, muito curioso, por exemplo, eu lembro que dos finais de semana na casa da minha avó tinha uma igreja metodista e eu ia lá para a escolinha dominical. Confesso que mais para comer biscoito do que para poder... É uma lembrança, uma memória, né? Eu lembro que quando falou que eu já tinha feito, acho que 7, 8 anos, alguma coisa assim, eles iam me passar já para outra sala que não tinha biscoito, eu não quis ir. Estudei escola católica durante 11 anos e recordo que naquela época, eu já muito curioso também, falava assim, pai, eu quero conhecer um centro espírita, quero ser budista, quero ser qualquer coisa. E meu pai falou, só cuidado, porque a irmã vai te expulsar da escola, ela não vai te aceitar. E quando eu me lembro que eu ainda, na época da separação dos meus pais, primeira vez que eles falaram em separação, talvez em 1997, eu comentei com um colega meu de escola e ele me confessou, que não era algo que ele falava a todo mundo. Ele me chamou para uma sessão de espírita, cujo pai dele era o médium que conduzia a sessão. Era uma sessão privada, pouquíssimas pessoas convidadas. Eu fui convidado para poder saber um pouco da questão da separação dos meus pais. E, bom, a partir daquele momento eu comecei a frequentar esse centro, né? Era um centro de mentores, tá? Não tinha denominação de umbanda, de candomblé ou qualquer coisa assim. Era uma reunião fechada, em círculo, todo mundo sentado. E por ali eu fiquei durante mais de 10 anos, acho que até mais ou menos, não, mais de 10 anos, isso foi 97, 2007, mais ou menos isso. Fiquei durante 10 anos frequentando lá. Em tempo, visitei um outro centro aí, já no caso era um terreirinho, que o pessoal usava branco. Eu fiquei muito curioso daquilo, é esquisito, a senhora botava a gente girando, né? Eu falei assim, girando? O que é isso? Para que é isso? Qual a função e finalidade disso? Mas não me encontrei ali também, e fiquei um tempo avulso, vamos dizer assim. Até que em 2010, eu também de novo curioso, conheci uma pessoa que é filha de sangue daquela que veio se tornar a minha mãe de santo nesse centro, de Omolocô. Omolocô é uma nação que não é umbanda, mas também não é candomblé, tem elementos de ambas. Nesse terreiro eu desenvolvi a mediunidade, que havia sido fechada, travada nesse outro centro onde eu frequentei, até por pedido meu. Mas aí nesse outro terreiro eu comecei a desenvolver a mediunidade, comecei a receber entidade, comecei a trabalhar. Eu trabalhava com preto velho, com Exu, com pombagira, com menino de Angola, com caboclo, com boiadeiro, e a coisa foi crescendo. Eu lembro que o Fábio, meu irmão, na época também não era muito adepto à religião. Eu lembro que ele me perguntar assim, o que isso acrescenta na sua vida? Você vai lembrar disso? Não acrescenta na minha, porque eu sou curioso, vamos dizer assim, isso aqui por enquanto me basta, e era uma maneira da gente prestar caridade às pessoas, né? Lá no centro. Não era um local que absolutamente, só que eu quero que vocês tenham isso em mente, que se fazia o mal a ninguém. Isso nunca foi algo que a gente fazia lá. Se chegasse lá, eu quero fazer aquele casal ali, porque eu quero aquela mulher, ou eu quero aquele homem, esquece, não era algo que a gente fazia. Enfim, nesse terreiro eu conheci a minha primeira esposa, que era filha da mãe pequena desse terreiro. Nós ficamos casados por 1 ano e meio, a coisa não evoluiu, de
casou, para ser sincero, com 20 dias eu quis devolver ela para a mãe dela, que ela botou todas as asinhas para fora. E conflito, vou falar, para ser bem sincero, conflito de orixás, que existe isso. Em tempo eu me separo dela. Em 2017 16 para 17 eu conheço minha atual esposa. A Ju, minha esposa, ela é evangélica de berço, o pai é obreiro, o irmão é presbítero, a mãe é daquelas do reteté. E quando ela me conheceu, ela sabia que eu era espírita, mas a família ficou um pouco reticente em relação à minha presença, porque eu não era evangélico, eles até então não sabiam que eu era espírita, até ela abrir isso para eles. Eu lembro que quando eu visitei a casa dela a primeira vez, a minha sogra virou e falou assim: não, que nós vamos te converter, nós vamos trazer você para a igreja. E eu estou assim: vocês não sabem nada. Enfim, acho que naquele momento ali Deus já tinha um propósito para me colocar com ela, porque a gente tinha tudo para não ficar juntos. Julgo desigual, né? A gente ouvia isso o tempo inteiro. O pastor da igreja que ela frequentava na época fez o inferno para nós não ficarmos juntos. Eu até peço licença do pastor para falar o que ele disse na época. Ele vai entregar, ela já tinha um filho do primeiro casamento. Ele falou assim: esse homem quer entregar o seu filho como oferenda para o diabo. Olha que loucura, cara. Ainda completou e falava assim: se você tiver um filho com ele, a criança vai nascer entregue ao demônio. Eu falei assim: mais loucura ainda de um cara desse, porque na verdade, ao contrário, ele deveria tentar agregar, ele estava desagregando. Mas Deus tinha um propósito muito maior do que um simples namoro, né? Eu me caso na época com minha esposa, a gente, na verdade, vamos falar assim, eu me caso, ela vem a morar comigo inicialmente, e eu ainda frequentava o centro da minha ex-mãe de santo, e até que um dia ela se assusta e vê que eu cheguei em casa com a roupa, as vestes brancas, mas eu estava sujo de sangue, porque havia sacrifício animal lá, né? E aquilo ali a deixou apavorado. Então nós entramos num acordo. Eu falei assim: olha, tudo bem, você não quer que eu frequente o terreiro? Eu vou me afastar, não vou trabalhar mais às quartas-feiras como médium, mas você também não vai frequentar a igreja daquele que tentou nos separar. Ok. A única coisa que eu coloquei como regra foi assim: na festa de Oxóssi, que era o orixá, né, que tinha sido feito no santo, eu vou, uma vez por ano eu vou lá, mas no restante eu vou ficar afastado em respeito a você. Você pode frequentar a igreja que você quiser, desde que não seja desse cara. Ok? Beleza, entramos nesse acordo. E as coisas foram avançando, o tempo foi passando, né? O conflito era muito grande. Eu falo até que, aliás, a minha esposa fala que o meu semblante era diferente naquela época, porque de fato, talvez, não sei, eu carregasse uma carga pesada sobre minhas costas. Se eu não tivesse convertido, e se vocês me perguntassem, e se eu falava isso na época, você faria o santo hoje? Eu falei que é o procedimento de feitura, que é você deitar, você vai ficar recolhido. Não sei se vocês têm sabe um pouco a respeito disso. Eu vejo que tem um senhor ali que sabe. Eu fiquei recolhido e porque no Molocô a gente não fica no igual Candomblé 21 dias, a gente fica 3 dias, uma semana, mais ou menos. E eu falo o seguinte: na época eu falava, né? Eu falei assim: olha, eu não me arrependo de ter feito o santo, mas se hoje eu pudesse decidir entre fazer ou não, eu não faria, devido às obrigações que a gente acaba contraindo no terreiro. E uma dessas obrigações que a gente tem que, aliás, usando mesmo o termo obrigação, de tempos em tempos, uma vez por ano, você faz uma obrigação, onde você se recolhe novamente. E eu estava com as minhas atrasadas, eu tinha parado em função de ter suspendido a minha ida ao terreiro. Em teoria, eu já teria pegado o meu decário, me habilitado a me tornar um sacerdote, um pai de santo, mas ainda não era algo que Deus queria para mim. E eu respeitei isso. Só que acontece que o meu irmão, depois ele já batizado, que ele se casou também com uma evangélica, e que era meio ateu, agnóstico na época, ele se converte, se batiza e ficava insistindo, convidando a gente. Sabe aquela coisa do
crente chato, vamos na igreja comigo, né? Ele falou assim, vamos lá na igreja, vai ser bom. Eu falei assim, vai ser bom porque é bom para você, mas não é bom para mim, porque é bom para um não é bom para o outro. Mas na verdade hoje eu entendo perfeitamente isso. Eu entendo que essa fala de vem que vai ser bom, é porque aquilo que eu senti, experimentei, foi muito bom. Então eu quero que você experimente isso também, né? E ele falava disso, vamos lá no terreiro, e minha esposa fala, desculpa, vamos lá na igreja, nós frequentamos a Boas Novas do Estoril. E ele falou assim, vamos lá comigo, porque lá é bom, o pastor ele é o cara mais light, ele é tatuado, ele tem uma história de vida também diferente, o pessoal lá não fica naquela coisa de religiosidade. E a minha esposa falou assim, eu vou um dia, até que um dia ela falou que ia. Só que antes dela falar que ia, isso foi no dia do aniversário da minha filha, em 7 de janeiro do ano passado, no final de 2023, o Fábio chega lá em casa, num almoço de final de semana, e fala, seu Bruno, eu vou subir a montanha com os legendários, vamos? Eu falei assim, o que é isso? Ele falou, não sei direito o que é não, porque os caras não falam o que é, de fato a gente não pode falar tudo que se vive dentro da montanha, mas a gente fica 4 dias acampado, é uma coisa meio que encontro com Deus, e tal. Eu falei assim, encontro com Deus. Aí eu virei para minha esposa e falei assim, eu quero ir, aquela coisa de eu perguntar para ela se ela quer, se eu quero ir, né? Ela tinha que responder por mim, só que na verdade ela já estava macumunada com ele e a minha cunhada. Ela já tinha falado já tinha combinado de que ela daria o sim, né? Ela ia falar que eu queria ir. Eu fui e falei assim, eu quero ir. Ela falou assim, vai, deve ser legal. Eu falei assim, esquisito. Minha esposa me liberando 4 dias para subir para a montanha com sei lá quantos homens. Tá bom. Eu falei assim, montanha, meio do mato, acampar, eu gosto desse negócio. Fizemos a inscrição no dia 1º de janeiro de 2024, ao meio-dia, pós-Réveillon. O povo devia estar numa ressaca brava. Consegui, naquela época, eu estou vendo que tem um irmão ali com uma camisa do legendário, naquela época a gente gastava, as inscrições, elas acabavam em 1 minuto 2 para poder preencher as vagas. Você acha que no nosso top nós somos com quê? Uns 600 que subiram, né? Uns 400, não sei, é muita gente. Conseguimos fazer a inscrição, a gente já tinha sido orientado que era muito difícil. Fiz a inscrição, conseguimos e começamos os preparativos para subir. Comprar a lista, fute o caminho, segue a lista, aquela coisa toda. E eu sem saber absolutamente nada do que era o movimento, tentei entrar no site, uns caras lá de roupa laranja, a pessoa desce ali, viu? Mas tá bom. Mas tá bom. Só que ao mesmo tempo que eu estava preparando para subir a montanha, eu estava me organizando, e aí eu vejo que hoje era a ação do inimigo para me desviar daquilo que Deus tinha de propósito na minha vida. Eu estava me preparando para dar a minha 5ª obrigação, que ia ser em abril, e a montanha que a gente ia subir ia ser em março. As datas são muito coincidentes, porque vocês vão entender no próximo evento que veio logo assim. A minha esposa, a gente estava num pé de guerra, em um conflito infindável, a ponto de que ela virou e falou assim, essa vai ser a última cartada para o nosso casamento, porque senão a gente vai separar. A gente brigava mesmo, pesado, muito conflituoso. E olha que eu confesso para vocês, eu a amo muito, mas o amor não era suficiente para manutenção e sustento do lar. Tinha o Arthurzinho, que é meu enteado, a Cecília, minha filha, era uma família, mas a gente vivia em pé de guerra o tempo inteiro. E aí eu subo a montanha. Confesso para vocês que não foi durante o processo da montanha que Deus me pegou. A gente passa por dinâmicas nesses 4 dias que nos colocam em reflexão. Além dele, tem mais algum outro legendário aqui? Você já sabe. E eu lembro que quando eu estava descendo as igrejas, aliás, o Fábio descendo as igrejas da Igreja Batista Central do Luxemburgo, a esposa deles me contaram depois, ela pergunta, e aí, deu certo? Tipo assim, o Bruno converteu, mudou? E o Fábio fez só assim. Eu subi a montanha no dia 14 de março, brigado com a minha esposa.
E o inimigo, ele é tão sujo que ele ataca exatamente a família, que é para te tirar do compasso. A minha menina, naquela noite, às 9 horas eu estava levando ela e minha esposa para o São Camilo, ela com febrão pesado. Eu fui buscá-las às 4 da madrugada e ao meio-dia eu tinha que me apresentar. Levanta a mão quem não passa por perrengue antes do top. É impressionante, porque o inimigo, ele vai te incomodar, ele vai te infernizar para que você não vá. Ele gera um monte de obstáculos exatamente para te impedir de passar pelo processo que é capaz de te gerar a mudança. E aí, aproveitando, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, que agora vem a grande virada de chave na minha vida, em Coríntios 5:17. Vai projetar aí, né? Ou não precisa? Se quiser, eu leio aqui. 2 Coríntios 17. 5:17. Exatamente. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Aleluia, glória a Deus. O top acaba no domingo à noite. Eu chego em casa 10 e tanto da noite, louco para tomar um café. Acordo cedo no outro dia, vou na cozinha, passo um café. 7:30 da manhã, me sento no sofá e copiosamente eu começo a chorar. Começo a sentir uma energia me abraçando, me pegando, que eu estou assim, o que é isso que eu estou sentindo? Que eu nunca senti em 20 e tantos anos de espiritismo. Não era nada das entidades que eu recebi, não era nada disso. Era simplesmente, eu arrepio agora só de lembrar, o Espírito Santo. Glória a Deus. O Espírito Santo me abraça, o Espírito Santo me pega e me bota chorando de modo copioso. Minha esposa chega, me abraça naquela hora e fala, eu pergunto para ela, o que é isso que eu estou sentindo? Que energia é essa que está me pegando aqui? O que é isso? Ela fala, é o Espírito Santo. Eu falei assim, só pode, porque não tem nada igual do que eu já tinha sentido antes. E a gente tem um jantar na segunda-feira, pós-top, e naquela noite, reunidos com os outros irmãos que subiram a montanha juntos, vários falaram assim, gente, eu chorei o dia inteiro. Eu não posso escutar uma música que eu choro, eu não posso escutar alguém falando não sei o que eu choro. Eu estou assim, então não foi só comigo. Eu chorei a semana inteira. Você falava comigo, meus olhos lacrimejavam a semana toda, e aquilo eu estava mexido, sem saber ainda o que fazer com tudo aquilo. Tem uma música do grupo Morada que fala, então me tira o medo. E eu falava, meu Deus, me tira o medo de tomar uma decisão, me tira o medo de dar um passo à frente, me tira o medo de decidir por uma mudança extremamente brusca e diferente na minha trajetória. Eu me recordo que eu tenho 2 funcionárias lá na empresa, uma cozinheira, outra uma enfermeira, e a Cosmira, que é a nossa cozinheira, desse tamanhozinho, do reteté pesado, ela falava assim, que o Bruno, eu oro por você todo dia, eu oro porque eu te vejo dando os testemunhos para multidões, eu te vejo falando para muitas pessoas. Eu falei assim, gente, isso antes eu falei assim, Cosmira, tira seu cavalo da chuva, que não vai acontecer isso. Ela ria, e ela profetizava as coisas. A Vanus, a minha enfermeira, falava a mesma coisa, irmão, eu já me chamava de irmão, eu falei assim, eu te vejo falando para multidões. Eu falei assim, que mané, multidão, já fui professor, mas não vai funcionar comigo. Eu chego tem esse evento do choro, tem esse chororô todo a semana inteira, e eu fico mexido. E aí eu lembro que antes disso, no dia 7 de janeiro, foi a primeira vez que eu tinha ido ao culto com minha esposa,
E ela falou assim, como assim você vai para o culto? Você é macumbeira? Meu irmão vai para o culto? Eu falei assim, não, eu estou indo porque eu vou e frequento qualquer lugar, eu não tenho essa bobagem de falar que eu só vou frequentar terreiro. Não, eu frequento onde que eu encontro o melhor, eu vou tentar extrair o melhor de qualquer lugar. Aí depois disso eu fui ao culto mais umas 2 ou 3 vezes, e aí subo a montanha, sofro a transformação, virada de chave na minha vida. Foi exatamente na segunda-feira, às 7h30 da manhã. E aí a gente começa então a pensar o que vai ser feito disso. Vou ao convite do Fábio de novo no culto, o pastor me chama lá na frente, eu aceito Jesus, aquela coisa toda assim, gente, vai, como é que aceita Jesus assim, para a outra? Que vai, e aí aquele chororô todo, o pastor faz uma revelação lá no meio de todo mundo, igreja lotada, e eu estou assim, gente, o que esse cara está falando? Eu não lembro de uma palavra dele, mas ele falou coisas que efetivamente aconteceram. Isso posto, tivemos um encontro com Deus, que eu participei. Pela igreja, você já tinha ido, né, Fábio? Participo com a minha esposa do encontro com Deus. No encontro com Deus, eu peço para Deus me mostrar o que eu tenho que fazer com as minhas coisas que eu juntei ao longo desses anos todos de espiritismo. E aí Deus me mostra uma coisa, me mostra círculos de fogo azul subindo, e me mostra uma fogueira. Eu falei assim, já entendi, temos que queimar isso tudo. Mas lembra, pensa comigo, que impasse doido que ficou assim, como é que eu queimo tudo isso na pesada só? Isso ainda fazia muito sentido para mim. Fiz o curso de batismo. Minha esposa falou, não, vamos fazer o curso de batismo, vai rapidinho, poucas horas, não sei o que e tal. Eu falei assim, batismo, eu não me converti, eu só aceitei Jesus, o Espírito Santo já me catou aqui, mas eu não vou batizar, eu não estou certo disso ainda. Eu faço o curso de batismo com minha esposa, pelo menos porque eu já estava pronto. E aí marcam uma data para batizar. Eu falei assim, mas como assim, gente? Vocês já estão marcando a data do meu batismo? Na verdade eu não estava indo, eu estava sendo levado, estava sendo conduzido. E me batizo no dia 14 de abril de 2024, naquele final de semana que estava marcada a minha quinta obrigação. Glória a Deus, aleluia. Só que antes disso, do dia do batismo, que foi no sábado, concorda que eu precisava falar para minha mãe de santo a respeito disso? Eu precisava falar para ela que eu ia me afastar definitivamente do terreiro. E eu fiquei 30 dias pós-top com aquilo martelando na minha cabeça. Eu disse, como é que eu chego para a dona Nilza, que é a pessoa com quem eu tenho uma gratidão, um respeito, um carinho enorme, independente dela não ser mais minha mãe de santo, que ela fez por mim o que nenhum parente meu tinha feito. Confesso para vocês, eu sou quem eu sou hoje profissionalmente graças a ela. Ela é a filha dela. E chego para a mãe Nilza e vou lá na casa dela, e eu lembro que a filha dela entrou e falou, você virou crente? Eu falei assim, não, Leninha, não, eu só subi a montanha com o legendário, não tem nada disso não. E sento lá depois com a mãe Nilza e falo com ela, mãe, a senhora já sabe que tem alguns anos que eu estou afastado do terreiro, mal estou indo às festas, e eu tomei uma decisão mediante um chamado. Eu decidi me afastar definitivamente do espiritismo. O que vocês acham que ela fez? Ela simplesmente pegou minha mão e falou assim, meu filho, se você receber um chamado, você tem que ir. Você vai com a minha bênção. Isso é sabedoria. Porque, a despeito de qualquer tipo de religião que seja diferente da nossa, a gente tem que ter em mente uma coisa. Nós não precisamos aceitar. Não precisamos gostar, nem acreditar. Mas temos a obrigação de respeitar. Que Deus vai tratar cada um a seu modo e no tempo certo de cada um. Assim como ele trata. Gente, eu fiz aí então, me batizei no dia seguinte, no dia 14, e aí as coisas começam a acontecer. 9 tops servindo ao legendário número 1, que é Jesus. 9 tops. Eu faço parte de uma equipe, meu irmão já participou de 2 equipes diferentes, eu faço parte só de uma que é muito específica.
Esse mês, especificamente, eles me chamaram para 4 ou 5 tops, se não me engano. Eu disse, gente, não tem agenda, não tem jeito de... Porque não dá, a coisa toma muito tempo, a gente tem família, tem empresa, tem coisas para fazer e não dá, infelizmente não dá. Tem custo, né? Mas o que é importante a gente colocar em mente? O processo de transformação e o potencial de transformação que esse evento especificamente tem, mas que ele pode atingir todos vocês aqui, se vocês quiserem participar. Quem já participou sabe, ele é transformador e não tem um que suba, que não fala que quer voltar a se subindo, servindo, agora dessa vez servindo como legendário. Não estou fazendo propaganda do evento, nem do movimento. Ele tem sim lá seus lados financeiros, eu acho que tem que remunerar mesmo, porque custa caro, é difícil, a estrutura é grande, você só vai entender tudo isso depois que você participa, mas de fato ele é transformador na vida. Ele é um processo de renovação do caráter do homem, que eu falo que nenhum homem deveria ter o direito de morrer sem subir a montanha. Participar dos 4 dias que a gente passa lá. Eu convido todos vocês, que quem não foi pode posteriormente dar o testemunho, quem já foi na verdade, quem não foi, fica o convite de subir no primeiro top que for possível. E aí vai desde os meninos de 14, 15 anos que podem ir, até os homens de 80 anos. Tem legendário de 80 anos que subiu e fez mais bonito que muito rapazote de 20, 30. Tá? Bom, como é que foi a sequência depois dessa transformação? A minha esposa vira para mim, hoje fala para todo mundo. Se hoje eu olho para o Bruno, eu vejo um homem diferente. Eu vejo um homem com semblante mais leve, com semblante de luz. Eu estou pagando língua, porque eu estou fazendo exatamente tudo que as pessoas tinham profetizado antes. A primeira vez que eu dei um testemunho desse para, tinha mais de 200 homens lá, tinha umas 400 pessoas, foi no último top que nós subimos lá da igreja, lá o La Mission, que é da igreja Boas Novas, em que o coordenador falou assim, vem cá, você tem 5 minutos para você falar aí para o povo. O povo entra em delírio. Na hora que consegue entender que eles passaram por um processo de transformação que eu passei, mas que o potencial disso é enorme, né? E eu tenho certeza que muitos homens aqui, vocês inclusive, que frequentam a Lagoinha Milanês e conhecidos de vocês, precisam passar por esse processo de renovação de caráter, esse processo de transformação, seja ele na montanha com os legendários, ou seja em qualquer um outro que esteja relacionado com Cristo. Muitos de nós ainda caminhamos com pesos emocionais, pesos espirituais que precisam ser quebrados e transformados para que vocês se tornem homens melhores, maridos melhores, cidadãos melhores, pais melhores. Porque se você acha que está bom hoje, vocês não fazem ideia do tanto que vocês podem melhorar. Eu melhorei, eu tenho certeza que o Fábio melhorou, que você também melhorou. Se você achava que era bom, você viu que você não era nada. Estou errado? A gente é capaz de nos tornarmos pessoas infinitamente melhores do que nós somos, mas basta a gente permitir o agir de Deus na nossa vida. Confesso, não quero ser exemplo de melhor homem, melhor cristão para ninguém, absolutamente. Eu tenho minhas falhas, eu erro todo dia, eu aprendo todo dia um pouquinho, mas eu quero que esse testemunho que eu estou dando aqui hoje, ele se propague para as pessoas conseguirem entender que o processo de transformação, ele é possível sim. Quem um dia imaginaria que o Bruno, filho de santo, macumbeiro, que atendia dezenas de pessoas numa sessão, que a voz mudava, que o trejeito mudava, que bebia e fumava no corporado, ia estar hoje todo em pé num púlpito, glória a Deus, dando um testemunho do processo de mudança. E eu falo que eu sou muito grato pela insistência do meu irmão. Mesmo, eu acho que se não tivesse a insistência dele, porque a gente tem uma ligação diferente. Nós somos 3 lá em casa, 4 na verdade, porque tem uma irmã mais nova. O do meio não é tão próximo da gente, mas é um que tinha que subir a montanha ontem. Tinha que subir ontem, rápido. Mas é um cara mais difícil. Mas já aceita a oração da Cosmina, pede para ela fazer oração para ele. Então acho que a gente está no caminho certo.
Amém. Não vou estender muito mais, acho que, em resumo, o que eu passei foi isso. Eu quero que todos agora fiquem de pé. Eu quero fazer uma oração por vocês nesse momento.